Bem, há algum tempo, algumas semanas, uma irmã lá do Rio de Janeiro me enviou um sonho. E ela sonhou com um tornado no Chile. Um tornado destruindo, causando dor, pranto, choro lá no Chile. E ela me contou, ela disse que os irmãos pediam ajuda, pediam socorro e tal. E eu peguei aquele sonho da irmã e enviei para os pastores do nosso vínculo lá no Chile. E falei, irmãos, orem por esse assunto. A irmã ficou tão angustiada com esse sonho. E a gente sabe que Deus fala por sonhos, visões, Deus fala de muitas formas conosco, né? E ela então, e os irmãos oraram assim, inclusive o tornado tinha um nome, era Bruce. Ela lembrava que os irmãos falavam várias vezes Bruce, e pediu ajuda ao Brasil. E agora, bem recente, vocês que têm acompanhado as notícias, sabem que o Chile está passando um momento difícil. E a igreja tem sofrido por causa desse momento difícil, né? Uma crise interna, parece um problema político. Mas uma vez que essa irmã teve esse sonho, a gente crê que sempre tem a mão do inimigo se aproveita nessa hora, né? Para matar, roubar e destruir, que é o trabalho dele, a obra que ele faz, né? Então, eu tenho pedido orações, tenho espalhado aí no meio dos pastores, no meu relacionamento, para orar pelo Chile, orar pela igreja que está lá no Chile, orar por esse tempo, amém? E falando de sonho, eu também tive um sonho, antes de viajar para cá, sonhei que eu cheguei num lugar de uma reunião, onde estava o meu amado Modesto das Neves, e tinha um grupo assim, aparentemente meio disperso, desconectado. E eu falei, Modesto, eu queria cantar uma canção. Não era para disciplinar o grupo, não. Eu ia cantar mesmo, sem querer disciplinar, né? Falei, vou cantar uma canção. E todo mundo topou, né? Ele topou, não, canta aí. E eu cantei uma música que eu não conhecia, uma música pequena, uma música bem pequena. A letra da música era assim, Jerusalém, Jerusalém, seus olhos embotaram, mas os meus não. Comecei a cantar Jerusalém, Jerusalém. Eu acordei de madrugada e até ousei gravar, assim, meio sonolento, gravei para não perder a melodia. Mas quando eu acordei mesmo de manhã cedo, eu fiquei, meu Deus, onde é que saiu esse negócio? Jerusalém, Jerusalém, seus olhos embotaram, mas os meus não. Eu lembro de Jesus falando, Jerusalém, ai de ti, Jerusalém, 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 que mata os seus profetas e apedrejam aqueles que vos foram enviados. Mas eu não consegui conectar, porque parece que não tinha conexão. Jerusalém, Jerusalém, seus olhos embotaram, mas os meus não. E eu pensei, embotar, eu não me lembro de nenhum texto nas Escrituras que fala de olhos embotados. Fala de dentes embotados. Jeremias diz, né? Nunca mais os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos embotarão. Mas olhos embotados, não. Mas aí me veio um texto de 2 Coríntios, lembrei de 2 Coríntios 3,14, que aí Paulo não fala dos olhos, mas fala dos sentidos embotados, né? Ele se referindo aos judeus que não compreendiam Jesus, que não enxergavam Jesus nas Escrituras, que continuavam lendo com os sentidos embotados, liam as Escrituras, mas não conseguiam ver Jesus, o Messias, e ele se refere assim, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo esse véu foi removido. Então ele está falando dos sentidos embotados. Aí eu fui olhar, então, se pode botar os sentidos, pode botar os olhos também. Fui ver o significado da palavra e vi que era bem possível sim, porque embotar não fala só de endurecimento, mas fala de como quando a gente recobre alguma coisa com uma pele espessa, né? Quando a gente endurece, quando a gente cria uma casca, um calo, imagina, o pessoal que gosta de pegar na enxada de vez em quando faz uns calos, alguns até
que ficam quase eternos, né? Tu passa assim, meu Deus, esse calo embotado, engrossou, endureceu. E eu entendi que os olhos, eles podem sim embotar, né? Pode embotar. A palavra embotar também se refere ao coração endurecido. Pessoa que se faz dura, calejada, insensível, perdeu a capacidade de entender. Eu sei que a maioria de nós não acredita que um cristão revelado de Jesus um dia perdeu, apagou, perdeu a luz. Mas quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe que é possível, sim, alguém que um dia viu, daqui a pouquinho começou a apagar, e ficar com os olhos embotados. Eu lembro de Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, quando ele chama até os Gálatas de insensatos, lembra? Ó, Gálatas insensatos, né? Quem vos fascinou, ali a palavra é, quem vos enfeitiçou, ante cujos olhos foi exposto Jesus Cristo como crucificado. Ou seja, vocês tiveram uma revelação de Jesus. Vocês não receberam Jesus no intelecto, vocês viram Jesus no Espírito, vocês foram revelados acerca de Jesus, mas agora alguma coisa enfeitiçou vocês, e alguma coisa deixou o sentido de vocês embotados. Mais uma vez vocês voltam, e começaram no Espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne. Lembram disso? Desse puxão de orelha de Paulo, a igreja dos Gálatas. Então, é possível sim, é possível porque o próprio Jesus disse que as pessoas, e falou isso para a igreja especificamente de Laodiceia, que ela se considerava rica, abastada e tal, mas ela na verdade era pobre, cego. É uma igreja cega. Então, uma igreja cega, uma igreja inteira cega, é o que Jesus se refere a Laodiceia, lá em Apocalipse 3. Mas onde é que realmente brota? Qual é a causa de uma cegueira espiritual? Bem, eu precisava ler com vocês aqui um texto mais longo, de Mateus 13, de 10 a 18, porque quando Jesus explica a parábola do semeador, os discípulos, na verdade, têm uma dúvida. Por que ele falava tanto por parábola? Jesus disse que ele falava por parábola, até para se cumprir uma profecia do profeta Isaías, né? 13:10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será o quê? Por isso lhes falo por parábola, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpra a profecia de Isaías. E ele vai falar da profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê, Franco? E ele explica: porque o coração desse povo está de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Então é que o problema, esse problema do olho nasceu no coração. Sabe aquela cegueira que o médico vai investigar e diz: olha, foi teu diabetes que cegou você. A causa foi estar no teu sangue lá. Não é? A causa dessa cegueira, essa cegueira aqui profetizada por Isaías, estava num coração duro. E ele segue dizendo: para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e aí vai adiante. Versículo 16 é muito interessante, assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos. Felizes os vossos olhos, por quê? Veem.
Mas eu posso dizer, com base nas Escrituras, que todo esse problema de um olho cego espiritual começa num coração que começou a endurecer. Aos pouquinhos, o coração começou a endurecer. E quando o coração endurece, amado, os olhos são afetados, os olhos espirituais são afetados. Quando o coração endurece, os olhos espirituais são muito afetados. Eu sei que alguém pode até dizer, mas Franco, como é que um coração endurece? É uma pergunta atrás da outra. Sempre tem alguém que... Mas é bom perguntar, né? É bom perguntar porque a gente, inclusive, vai mergulhando e vai examinando as Escrituras. Eu tive uma experiência esses dias assim muito interessante. Eu caminhava, eu passei 45 dias fora do Brasil. Me dediquei a escrever um livro. O título deve ser Paternidade Espiritual. Eu não sou um escritor, vocês sabem. Não me considero. Não tenho um estilo literário definido. Mas o que eu faço? Eu registro aquilo que eu julgo que Deus fala comigo ao longo da minha vida. Eu estava com um tema no coração, que era paternidade espiritual, perguntas e respostas. E eu escrevo para preguiçoso. O que é isso, Franco? É um livro para preguiçoso. Ele é pequeno, com letra grande. Então o cara não tem desculpa para não ler. Você fala, não, cara, toma esse livro, quando chegar lá, Iguaba Grande já terminou de ler. Então assim, o cara é um livro para quem tem preguiça de ler. Mas esse livro, eu falei para o Samuel, eu estou com um problema, porque o livro virou um livro. Virou um livro, o assunto foi tão intenso que virou um livro. Mas no final dos dias lá fora, lá nos Estados Unidos, quando eu comecei a terminei o livro, comecei só a fazer aquelas revisões, aqueles ajustes finais, eu me entreguei também, acabei saindo do lugar que eu estava assim, escondido do meu esconderijo, comecei a ter contato com as pessoas, atender algumas pessoas, gente que queria estar junto e tal. Inclusive recebi um casal que saiu lá do Texas, né, para estar lá, um casal aqui de Cabo Frio, muito querido, né, e ficamos juntos, e aí a gente começou então a trocar umas ideias aqui, então, fui recebendo e acabei tendo contato com vários brasileiros, e fui até ministrar com os irmãos da Batista Atitude lá de Orlando, compartilhar uma palavra lá, um domingo, conheci um pastor lá, muito queridão, cara, gente boa, né, e Salercade, um nome diferente, mas cara, é gente boa. O nome é difícil, mas a pessoa tem um coração muito especial. E aí, mas conversando com os brasileiros dos Estados Unidos, irmãos, eu confesso, eu fiquei escandalizado, chocado, com tanta história de brasileiro querendo viver o chamado sonho americano. Gente que quer ficar nos Estados Unidos porque o país, mas aí, o que se troca? Por que tanto apaixonado, fascinado, embasbacado? A palavra de fascínio, enfeitiçado pelo país. Por que eu digo isso? Porque eles dão nó em pingo de éter, não é pingo d'água não. Pingo d'água a gente dá aqui no Brasil. Eles dão nó em pingo de éter para ficar nos Estados Unidos, para se encaixar lá de algum jeito. Entendeu? E aí, para tirar o visto, fazem qualquer maluquice. Não, tem gente que para entrar nos Estados Unidos já faz qualquer maluquice. Para entrar. E para ficar faz mais maluquice ainda. E alguns em nome de Deus. Não, porque Deus me trouxe para cá. Jesus tem misericórdia. Então teve um dia que foi angustiante. Essas conversas são angustiantes, entendeu? Senta com um, conversa, senta com o outro, cada um com uma história. E é difícil dizer, não foi Deus, né? Que todo mundo diz que foi Deus que falou. Mas aí Deus te leva para lá e você tem que fingir, enganar, trapacear, sei lá o quê. Quantas maluquices mais tem que se fazer para se manter naquele país? Gente que troca salário, que tinha um salário bom, ganhava quanto? 20 mil reais no Brasil, mas tem que fazer o quê? Não, ser operário aqui, mas aqui eu estou na terra. Misericórdia! Gente que estudou anos aqui no Brasil, tem uma profissão, podia estar aqui exercendo a profissão, mas está lá, tentando atrás de um sonho. E um dia eu estava caminhando angustiado, irmãos, angustiado assim. E no lugar onde eu fico hospedado, é um lugar assim, supimpa. Eu fico hospedado num lugar muito bonito, num condomínio de gente muito rica.
Já dizia o chofer de táxi, uma vez me levando para esse condomínio, falou: aqui só mora gente rica. Muito rica, é verdade. Aí tem gente que pensa que onde tem rico tem felicidade. Estão tremendamente equivocados, tá? Dinheiro, de verdade, não produz a plenitude que nós experimentamos em Cristo Jesus. Mas eu estou lá naquele condomínio, supimpa lá andando, e orando a Deus, que eu faço isso nas minhas manhãs, e conversando com o Senhor, mas nesse dia eu estava angustiado, assim, de ver tanta gente embasbacada com os Estados Unidos, pensando assim: meu Deus, por que isso, Senhor? E me veio um flash no coração. Falei: por que, Senhor, que esses crentes estão enfeitiçados, fascinados? E eu creio que Deus me respondeu essa pergunta, falando exatamente assim: a revelação de Cristo não há mais. Eles não viram, eles não foram revelados num nível que permita você esquecer tudo. Tudo apaga quando Jesus aparece. Sabe aquelas estrelas que você vê no céu e fica mal? Ai, que estrela linda! Ai, que estrela linda! Até o sol aparecer. O que acontece quando o sol aparece? O que acontece com as estrelas? Com a lua? Desaparece tudo. E eu comecei a ter essa percepção. Falei: o sol da justiça tem que brilhar aqui. Porque se o sol não brilhar, esse povo vai ficar atrás das estrelas e da lua. Porque quando Jesus é revelado, essa é a perplexidade de Paulo com os Gálatas. Quando Jesus é revelado, não tem por que ficar mais enfeitiçado com nada. E por nada. Que valor tem as coisas quando você conhece Jesus? De verdade. O que vai te encher? O que vai te encher? Não há como te encher. Não há. E você andando por aí, tu sabe que tem um monte de gente ali, não é milionário, não é bilionário, naquele lugar, bilionário, que compra casa por milhões de dólares, 8, 9, diz que foi barato, 8, 9 milhões de dólares barato. Gente infeliz, gente vazia, gente cega. Sabe que é gente cega? Cega! E você tem que estar anunciando a palavra para ver se a pessoa enxerga. E ver se a pessoa se converte, e ver se a pessoa conhece, passa a conhecer o tesouro maior. Eu vim assim, nos meus últimos dias, eu falei assim: meu Deus, o que essa gente toda está fascinada? E Deus falou: o sol tem que brilhar para eles, o sol tem que aparecer para eles. Irmãos, eu destaquei aqui, vou falar rapidamente por causa do tempo, 3 condições que nos impedem de ver com os olhos de Deus. 3. A primeira, você vai ler lá em Hebreus 3, os versículos 12 e 13. Que condição é essa? Eu batizei de um perverso coração de incredulidade. Assim, mas Franco, isso não tem nada a ver com a gente, Franco. Isso é coisa para incrédulo. Não, amado. Leia o texto. Hebreus 3, 12 e 13. Olha só como é que começa. Tende cuidado, irmãos. Está falando, tende cuidado, vizinho, incrédulo. Meu chefe. Está falando o que ali? Leia. Enche a boca aí. Diga o quê? Tende cuidado o quê? Jamais aconteça ver em qualquer um de nós, o quê? Perverso coração de... Como? Sou um crente. Não, amado, um crente pode perverter o coração dele. Ai, Fran, um crente que se enche de porcaria, daqui a pouco o coração dele está uma porcaria. Você vai enchendo de porcaria a tua vida, teus olhos, teus ouvidos, daqui a pouco teu coração está incrédulo e duro. E aí começa um abismo chamar o outro, ó. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, ao invés de você deixar esse negócio te levar, exortai-vos, digo o quê? Digo o quê? O que é mutuamente, irmão?
uns aos outros? Quando é que a gente tem que experimentar essa maravilha da exortação mútua? Na reunião de domingo aqui no ID. É isso? Então fala aí que eu nem vou ler. Fala. Com força. Cada dia. Igreja é todo dia. Igreja é relacionamento, igreja é família. Então, enquanto a gente está no caminho, belga, todo dia alguém tem que ter a ousadia de nos exortar. Nós precisamos de paternidade, inclusive por conta disso. Porque a paternidade é que exerce a autoridade, é capaz de dizer não para nós, de corrigir. Tem gente que não gosta, é que corrige muito. Mas, querido, só o pai corrige, o professor não corrige. Por isso que Paulo falou aos Coríntios lá, ainda que houvesse no meio de vocês milhares de preceptores, mestre, pedagogo, a palavra original. Pedagogos, não, vocês não têm pai. Eu sei porque eu gerei vocês. Pai vocês não têm. Pai é o único que pode dizer, como Paulo disse, como é que vocês querem que eu vá até vocês? Com vara ou com espírito de brandura? Escolhe aí. Só o pai pode fazer isso, uma mãe pode fazer isso. Exercer autoridade para tratar, para confrontar. E nós precisamos disso todo dia. Não uma vez por semana, todo dia. A gente precisa todo dia conferir, sujeitar, todo dia, todo dia. É para isso que serve o relacionamento vivo da igreja. Olha só, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama o quê? A fim de que? A fim de quê? Seja o quê? Endurecido pelo quê? É isso que o pecado produz. O pecado entra, tu acha que não, mas ele vai, daqui a pouquinho tu está duro, coração duro, e aí você cai no engano, não está enxergando mais nada, até cegueta, e aí toca a vida. Então eu batizei essa primeira condição que nos faz cegos é essa aqui, um perverso coração de incredulidade. A segunda condição que eu coloquei foi a autossuficiência morna. Isso aqui pode virar uma lista infindável, mas eu me lembrei de 3. Eu falei, não, o tempo que dá são 3. A autossuficiência morna. O que é autossuficiência morna, Franco? É aquela condição da igreja lá de Laodiceia, capítulo 3, versículo 15 e 17. Com essas tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és o quê? Morno, e nem é quente, nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois diz, o que uma pessoa autossuficiente diz? Estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. E Jesus diz, aí Jesus dá o diagnóstico dele, real. Você não sabe que tu é um infeliz, sim, miserável, pobre e cego e nu. A autossuficiência, irmão, é engraçado. Deus, como é que Deus prova um cristão? Em geral, Deus nos prova no muito e no pouco. Nos extremos nós somos provados. Nós somos provados na abundância, na falta. Nós somos provados, por isso que no casamento cai bem aquele voto, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza. Nós somos provados quando somos promovidos, exaltados, mas também quando a gente é demitido, cartão vermelho, humilhado. Nós somos provados nesses extremos da vida. E muita gente passa por uma prova e é reprovado em outra. Tem uma igreja aqui na Ásia que Jesus falou assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és. Para Laodiceia diz, vocês dizem que são ricos, mas na verdade são pobres. Pobre, cego, nu, miserável. Então assim, essa percepção de Deus, o diagnóstico de Deus sobre nós, é que de verdade é o que pesa, é o que manda. É a coisa mais importante, amado, para a vida, é o que Deus pensa sobre nós. Essa é a base do temor do Senhor. Como é que eu sei que alguém teme a Deus?
quando ela considera o que Deus pensa sobre ela mais importante do que o homem pensa. O que o homem pensa não interessa o que o homem pensa sobre você. Eu te falo o que interessa, é o que Deus pensa sobre você. Isso é que interessa. E aqui a gente já tem essa condição aqui, que eu chamei de mornidão. Quando Deus prova você no pouco, na humilhação, qual a resposta nossa a essa prova? Está alguém sofrendo? Faz o quê? Esqueceram desse mandamento? Faz o quê, irmão? Está sofrendo? Ore. Está padecendo? Vai para Deus. Está ruim? Está doente? Vai para Deus. Seja o que estiver passando, vai para Deus. Está alguém alegre? Faz o quê? Então, quando você é promovido, está feliz, dá uma reunião lá, celebra o Senhor, que a gente chamava antigamente de culto de ações de graça. Irmão. Vai lá, faz uma ações de graças aí, irmão. Dá graças a Deus, louve o Senhor, porque se você está sendo exaltado, glorifica a Deus. Se você está sendo humilhado, busca a Deus. Então, a gente passa na prova, indo para Deus em toda e qualquer situação da vida. E aqui você tem uma igreja que estava sendo exaltada, mas ao invés de ir para Deus, ela se tornou autossuficiente e colocou Jesus do lado de fora, literalmente do lado de fora, porque depois ele vai dizer para essa igreja: eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora, excluído da comunhão, porque uma igreja autossuficiente, ela é capaz de fazer um negócio desse jeito, dessa forma, né? A terceira condição que eu encontro nas Escrituras é uma fé acomodada. O que é a fé acomodada, Franco? Tem gente que crê em Jesus, se converteu e acha que está tudo aí. Não, agora eu tenho que guardar a fé até Jesus voltar. Está escrito, irmão, combati o bom combate, guardei a fé. Ando. Fé que não cresce, desaparece. Como é que tu acha que tu guarda a tua fé? Como é que você acha que tu guarda a tua fé? Tu guarda a tua fé fazendo ela aumentar, crescer. Você tem que crescer no conhecimento de Deus. A tua confiança tem que ser maior a cada ano em Jesus. Quanto mais você anda com Deus, mais você confia nele, mais você espera nele, mais você crê nele. A obra de Deus, falou Jesus assim, bem redondinho para os caras que perguntaram a ele: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus nem respondeu a pergunta deles, mas disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que foi por ele enviado. A obra de Deus é que crê em Jesus. Quanto? Mais, todo dia, já, mais. O incrédulo precisa crer, o crente precisa crer, o filho precisa crer, todo mundo precisa crer, e cada vez mais. Leia comigo. Abre tua Bíblia, 2 Pedro, agora a gente vai ler um bocado. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vou ler aqui uma versão mais livre, NVT, acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Glórias a Deus por isso. Nós vivemos em função dessas promessas. Nem são os nossos sonhos que deveriam nos mover, mas as promessas de Deus na nossa vida. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Muita coisa que os homens chamam de sonhos são desejos humanos. Desejos humanos. Diante de tudo isso, esforce-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Esse é o sentido. Acrescentem a fé. Vamos fazer nossa receita agora. Imagine aquele caldeirão e você já tem fé lá dentro. Deus te deu essa fé. Amém? Você foi revelado acerca de Jesus. Está lá a fé. Quem recebeu fé aí? Quem crê em Jesus? Recebeu no teu coração? O que a gente agrega à fé?
A excelência moral. A excelência, aí bota a pitada lá, vai agregando. Excelência moral bota o quê? O conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. E mais o quê? O que a gente agrega ao domínio próprio? A perseverança. E a perseverança a gente faz o quê? Devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles, preste atenção, mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são o quê? Praticamente cegos, são cegos. Chegou, vendo apenas o que está de perto, e eu vou falar mais seriamente contigo, esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. O novo convertido tem uma vantagem em cima do velho, porque o novo convertido está muito fresco para ele o perdão dos pecados dele. Os velhinhos, depois de um tempo, não desenvolvem na fé, não cresce a fé, fica enferrujado e esquece até que foi perdoado. Já não consegue nem ver do tamanho da bênção. Quando parte o pão em casa, ou parte numa reunião geral o pão para ceiar, não celebra, não enxerga, não tem visão. É por isso que a ceia tem que ser viva. A ceia tem que ser para trazer sempre a memória. A vitória de Jesus é um bom momento de lembrar a morte, a ressurreição, o perdão e passar tudo a limpo. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas, jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Uma revelação de Jesus livra a gente do suicídio. Suicídio mesmo, literal. O sucesso que a gente alcança no braço, o que a gente conquista no braço, pode em algum momento causar um suicídio. Mas por que, Franco? Simples. Porque você se sustenta na tua psique, no teu ego, no teu esforço, e vai galgando, e chega lá em cima da pirâmide. Quando chega lá, o fracasso, porque fracasso bate também na porta. O sucesso, necessariamente, não é permanente. Em algum momento você está lá no auge, mas daqui a pouco, pluf! E se uma pessoa que provou o topo, chegou lá no braço, o que causa o fracasso? A pessoa se frustra profundamente. Ela é capaz de se matar. Isso que diferenciou Judas Iscariote de Pedro. Dois homens com a história muito parecida. Os dois foram chamados por Jesus. Os dois andaram com Jesus. Os dois viram Jesus fazer vários milagres. Os dois ouviram Jesus. Os dois eram íntimos de Jesus. Judas era tão íntimo que sabia o lugar secreto de Jesus, o lugar que Jesus gostava de ir, orar. Foi por isso que ele vendeu Jesus, porque ele podia entregar Jesus. Ele podia vender e entregar a mercadoria. Tal lugar, eu vou lá, ele tem um lugarzinho que ninguém sabe onde é, mas eu sei, eu sou íntimo dele. Pum, assim vai. Judas chega a um ponto onde ele experimenta um tremendo fracasso. Não é diferente de Pedro. Pedro igual. Pedro também anda com Jesus, prova milagre com Jesus e tal, mas ele também chega a hora do fracasso dele. Um fracasso, uma decepção profunda consigo mesmo. Um vendeu, o outro negou. Profundo o negócio. Os dois se arrasaram. O que diferencia um do outro? O dia eu conversava com um rapaz que queria se matar. Ele era crente. Eu dizia, por que você quer o caminho de Judas, não quer o caminho de Jesus, de Pedro? Pedro recomeçou. Judas terminou. A ceia para Judas foi a última. A gente fala da última ceia, mas a última ceia foi para Judas também. Acabou. E na ceia, Jesus falou assim, há um traidor entre nós. Jesus pega o pão, mergulha no vinho. É o único que tomou a ceia do pão mergulhado no vinho, foi Judas. Não sei se vocês lembram disso. Jesus mergulha e dá para Judas. Eu creio que tem uma mensagem aqui. Eu creio que ele está dizendo, olha Judas, você me conhece assim, intelectualmente. Judas era um político no meio da galera. Você só me conhece, você é um religioso, você entrou aqui pela religião. Você só me conhece enquanto o meu sangue estiver no meu corpo.
Você me conhece assim, homem. Os outros não. Os outros vão ver o meu sangue fora do meu corpo. Eles vão ter um outro privilégio. Eles vão ter uma outra dimensão de conhecimento. E Pedro, por sua vez, já tinha tido essa experiência com Jesus. Capítulo 16 de Mateus, Jesus pergunta lá, o que estão dizendo sobre mim e tal. E vocês, o que vocês pensam? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus socorreu Pedro imediatamente. Olha, não foi teu intelecto, não foi o primeiro grau que te deu isso, não foi a escola dominical tampouco. Quem te revelou essa coisa foi meu Pai que te revelou. Não se glorie, não bate no peito, não fica, eu cheguei à conclusão, descobri, eureka. Não teve isso, teve revelação, graça de Deus. Deus se revelou para você e te mostrou quem Ele era. Falou de Jesus. Todos que estão aqui, sem exceção, em casa, pela internet, em algum outro canto, vai ouvir essa mensagem. Se um dia você conheceu Jesus de fato, foi por revelação. Não foi uma coisa intelectual, não foi uma conclusão dos teus estudos profundos. Inclusive, se você acha que conhece Jesus dos teus estudos profundos, você tem que se converter ainda. Você não se converteu. Porque Jesus é uma luz no coração. Jesus é uma revelação no espírito. A gente crê com o coração e confessa com a boca. É um milagre conhecer Jesus. É espetacular conhecer Jesus. É um conhecimento tão especial, mas tão especial, que quando alguém o vê, tudo mais se apaga. Tudo perde sentido. Nada te deixa mais enfeitiçado. Essa é a agonia de Paulo com os Gálatas. Como é que pode? Vocês retrocederem assim? Como pode uma coisa dessa? Como é que pode? Eu, hoje cedo, lá no Rio, por isso que eu falei que eu estava nem tomei banho ainda. Eu lembrei uma canção para os irmãos. É que tem música que é assim, você ouve, ela entra, e você, Deus fala tanto contigo. Deixa eu explicar para você. Em geral, as pessoas pensam que mensagem é o que eu estou fazendo agora. Franco está pregando. Eu estou pregando por meio de um discurso. Mas você não prega só por meio de um discurso, de um sermão. Você prega quando você escreve. Como é que a escritura chegou até nós? Porque alguém pegou a mensagem, a língua original nem era português, colocou aqui, virou um código, quem sabe ler, descodifica, recebe a mensagem, mas a mensagem vai por meio de libras. Se alguém sabe Libra, pega a mensagem, coloca nos sinais, transmite, outro recebe, e a mensagem, ela vai indo de várias formas, vai pela música, vai pelo teatro, vai pela dança, vai por todos os meios. Deus pode pegar a mensagem e pregar. Nós pregamos com a vida. Quantos pregam com a vida aqui? Quantos dão testemunho? Quantos sabem a importância do seu testemunho? Quantas vezes a gente morre para que o outro tenha um bom testemunho nosso? Abrimos mão de nós mesmos. Isso é pregar com a vida. Porque a mensagem não está restrita ao discurso. Não sei se vocês entendem isso. Entendem ou não? E muitas vezes a mensagem vai na música. E a mensagem que vai na música, os salmos eram músicas. Vocês sabem disso. A mensagem que vai na música, às vezes você pode ouvir aquela música 10 milhões de vezes e nunca se cansa, não é assim? Então, recentemente eu ouvi uma música que expressa exatamente aquilo que eu estou dizendo. Expressa. O nome dessa música é Tudo Que Eu Vivi. Quem já ouviu essa música? Tudo Que Eu Vivi. Levanta a mão assim. Pouquíssimos aqui, né? É assim, irmão. Quando nós pensamos que falta alguma coisa para nós, é porque nós não experimentamos a provisão de Deus em Cristo. Porque todas as nossas necessidades são supridas em Jesus. Quando nós achamos que ainda falta alguma coisa, falta o que te falta? É porque você não teve os olhos abertos ainda. Paulo orava pela igreja de Éfeso assim: Senhor, dê a eles espírito de sabedoria, espírito de revelação no pleno conhecimento dele. É na carta de Paulo aos Efésios que ele diz
logo no primeiro capítulo, que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Toda a sorte de bênçãos. Mas ele dizia, para que os nossos olhos espirituais fossem abertos. Porque não adianta uma pessoa ser rica e não saber que é rica. Não adianta uma pessoa ser livre e não saber que é livre. Não adianta você receber uma herança e não saber que tem uma herança. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Irmãos, eu lamento que algumas pessoas busquem, fora de Jesus, soluções. Eu lamento quando um cristão tenta resolver o seu problema sem ir a Cristo. Todos os nossos problemas, irmãos, eu digo todos, sem exceção. Deus podia impedir que chegasse a nós, mas Deus deixa. Alguns até porque a gente provocou mesmo, a gente cavou o pênalti. Tem problema que a gente semeia e colhe. Mas Deus poderia não permitir que a gente colhesse aquele problema. Mas Deus deixa. Franco, por que Deus deixa? Qual o plano de Deus? Eu digo para você, você já sabe. Ele te quer com Ele. Ele quer você na intimidade dEle. Ele quer você no secreto dEle. Ele quer você livre das diversões. Arranca esses Netflix da tua vida, esse troço, essa baboseira toda, essas série, novela americana. Você não precisa de nada disso. Principalmente se você está vivendo um drama. Se você vive um problema, Deus te quer com Ele. Ele quer sentar contigo, Ele quer se revelar para você, Ele quer conversar, Ele quer te explicar. Ele quer te abençoar. Você sabe que já há algum tempo que eu não peço a Deus apenas cura pelas pessoas. Desde que, Franco, ora para fulano, ora para Beltrano, fulano está com esse problema. Eu começo a pedir a Deus que Deus fale com elas. Fale. Porque eu acho que é uma tragédia muito grande alguém provar uma cura sem ter ouvido Deus. Sem ter descoberto, sem ter visto Jesus. E revelação é um flash, meu irmão. Revelação não carece de explicação. Revelação, quando o Espírito Santo sopra, você viu com o teu coração, acabou, você viu, você foi revelado e pronto. Nada vai roubar de você aquela luz que Deus te deu, a não ser que você endureça teu coração e volte àquelas práticas antigas da tua vida. Do contrário, é crescente o conhecimento. Do contrário, teus olhos vão estar cada vez mais iluminados. Eu quero terminar dizendo assim para você. Eu sei que quando a gente está num momento assim, difícil, de escuridão, o negócio está difícil, parece que Deus não fala. A gente pensa, tem que mudar de igreja, tem que mudar de discipulado, tem que mudar de estrutura, tem que mudar de modelo. Amado, nunca foi o problema. Isso nunca foi o problema da tua vida. Nunca foi. Lê a Bíblia, tu vai ver. Toda vez que os filhos de Deus, o povo de Deus tinha problema, é porque se afastava dele. E todas as soluções, era se voltar para ele. Volta para mim, ó Israel. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Curarei a tua infidelidade. Lembra? Curarei a tua... Como orvalho serei para Israel. Deus sempre chamou o povo para Ele, sempre, porque nele nós somos curados, nele nós somos curados. Jesus falou assim: contudo não queres vir a mim para seres curados. Tudo que você está vivendo hoje, escuta o que eu estou te falando, tudo que você está vivendo, que você diz, eu não entendo, eu não aceito, isso pode ser só uma maneira de Deus te atrair a Ele. E dizer, vem para mim, vem, volta para o quarto, volta para o secreto, volta para a intimidade, deixa eu ter intimidade contigo. Olha, irmãos, o discurso final, a carta que Jesus enviou para a igreja de Laodiceia, ele é muito claro. Ele diz assim, ó, vou terminar lendo com vocês assim, quando ele diz, conheço as tuas obras, ele não termina aí, amado. Ele segue falando que ele diz que a gente pode comprar dele colírio para os nossos olhos, para ver. Quando ele diz, sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma,
Você não vê que é infeliz, miserável, pobre, cego, nu? Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Jesus tem tudo o que nós precisamos, ou melhor, Jesus é tudo que nós necessitamos, isso nunca vai mudar. A única coisa que muda é quando nós ficamos cegos e começamos a procurar uma fonte estranha. 2 males meu povo cometeu contra mim, diz o Senhor. A mim me deixaram fonte de água viva e foram buscar água em cisternas rotas, furadas, que não retém a água. Nós comumente trocamos a fonte de água viva por qualquer água barrenta, suja, mas não precisa ser assim, amado. Eu te falo, não precisa ser assim. Deus me deu uma palavra no coração assim de recomeço, e é aqui que eu termino para você. A cegueira espiritual produz em nós um suicídio ministerial, enquanto que a revelação produz em nós recomeços. Que mesmo quando nós caímos, e fracassamos, a revelação nos dá condições de recomeçar. Quantos creem? Tu crê nisso? De verdade? Então eu quero orar contigo. Eu quero orar por você, para que o Senhor te atraia para Ele, para que toda a nuvem do teu coração se apague nessa noite, em nome de Jesus. Toda a escuridão da tua vida vai ser dissipada em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor está sobre ti. E o Espírito Santo, Ele vai trazer a luz que você precisa para você recomeçar, para você fazer o caminho de volta. É disso que você precisa, e é sobre isso que eu estou falando. Quem quer? Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? A palavra que eu tenho é essa: Jesus é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo. Ele é a rocha quando a gente está amedrontado. Quando a gente tem sede, Ele é a água. Quando a gente tem fome, Ele é o pão. Quando a gente está na luta, Ele é nosso escudo, Ele é nossa espada. Ele é o nosso cântico, o nosso louvor e a nossa salvação. Jesus é tudo. Jesus é a cura das nossas enfermidades. Talvez hoje seja uma noite muito oportuna para você ser curado, para você sair daqui, minha irmã, livre dessa enfermidade. Jesus é tudo. Ele tem tudo nele mesmo. E o Pai nos deu o Cristo e disse que nos daria tudo juntamente com Ele. Deus não economizou conosco. Deus nos deu a Cristo e tudo com Ele. Você crê? Você crê? Então não tenha medo. Não tenha medo de se atirar nele, de confiar nele. Não tenha medo de se entregar a Ele. Não tenha medo. Se você deseja recomeçar, porque você reconhece que parou em algum lugar, que saiu de algum lugar, deixou algum lugar, caiu de algum lugar. Se você quer recomeçar, recomeçar não é fácil, porque recomeçar é uma postura de quem reconhece que fracassou. E não é fácil para a gente admitir que fracassamos. Eu quero orar contigo,
Você que quer recomeçar. Você fala assim: Franco, eu quero recomeçar. Hoje eu quero recomeçar. Se você está nessa condição, eu quero que você deixe o teu lugar, venha aqui para a gente orar junto. E vamos terminar esse tempo orando.